Oi, pessoal! Finalmente chegou o dia de compartilhar com vocês aqui no meu canal sobre a minha experiência quando o meu silicone rompeu, minha prótese mamária. Foi uma experiência muito difícil, eu fiquei muito preocupada, eu não sabia direito o que estava acontecendo e eu tô fazendo esse vídeo para ajudar alguma pessoa que possa estar passando pelo que eu passei e para tranquilizar o coração. Porque não é fácil, né? Passei por muitas coisas difíceis nesse período e mexe muito com a nossa autoestima, mexe muito com a nossa mente. E foi muito complicado porque eu não tinha dinheiro na época para fazer a cirurgia. E, na verdade, no início eu nem sabia ao certo o que estava acontecendo. E eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos, tinha por volta de 1 ano e meio que eu estava morando aqui. Tava perto de casar, então foi assim um momento muito crucial, com muitas coisas acontecendo, sabe? Então minha mente ficou muito assim, apesar da resiliência, apesar de acreditar que Deus estava no controle de todas as coisas, eu fiquei muito ansiosa, com medo do que, porque assim, era muito fora da minha, do meu conforto, não de conforto, porque não era, essa situação não é confortável, mas eu ainda estava fora do meu país de origem, que nos traz um certo conforto, porque a gente conhece mais gente, porque a gente sabe como o sistema funciona já por mais tempo. Então foi muito acúmulo de ansiedade, de várias partes, né? Mas eu quero contar como aconteceu, como que foi a minha história, e quero acalmar o seu coração se porventura estiver acontecendo com alguém, porque assim, hoje em dia a estética está bem evoluída e os silicones, o meu tinha quase 20 anos já, porque eu coloquei quando eu tinha 18. Coloquei no Brasil a primeira vez, com um médico muito renomado de Maceió. Na época eu morava em Alagoas, em Maceió. E eu coloquei com um médico muito bom. Inclusive, eu vi a diferença realmente da estética de um médico do Brasil, de como funciona no Brasil e como funciona aqui nos Estados Unidos, que pode ser um outro vídeo que eu posso contar essa experiência de ter feito a minha primeira cirurgia no Brasil e a segunda cirurgia nos Estados Unidos. Aí eu fiquei muito preocupada, né? E eu não sabia direito o que estava acontecendo. De repente, eu vou contar como que aconteceu, mas um peito começou a inchar muito. Não doía, mas começou a inchar. Como eu disse, eu estava prestes a me casar, né? Foi assim, entre o namoro e o casamento. E aí eu fiquei, caramba, e agora, né? Então mexeu muito com a minha cabeça, porque eu já tinha vindo há anos atrás de um outro relacionamento que, assim, a beleza estética era importante demais para aquela pessoa, assim, que... Então eu vim com traumas e fiquei com medo do meu outro relacionamento, porém, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, e isso também me provou que o meu esposo estava comigo não só pela beleza, não só pela estética, pelo corpo, mas por quem eu sou, porque num momento assim difícil, como esse que mexe muito com a feminilidade, né, porque é o peito, os seios, então eu fiquei muito abalada mesmo psicologicamente, assim, mas eu estava muito também confiante em Deus, porque eu sabia que Deus cuida de mim, né. Aí a história foi o seguinte: eu fui pra academia, acordei num dia que eu não tava me sentindo naquela plenitude, eu não tava me sentindo bem. Sabe quando você acorda sentindo assim que desanimada, cansada, sem saber o que tava, sabe? Assim, um dia que você não acorda tão bem. Só que eu falei assim, tava muito na vibe de performance, de ter que fazer acontecer, aquelas coisas de comparação na internet que você acaba comparando a sua vida com a vida de uma outra pessoa que tem a vida totalmente diferente da sua, mas você tá naquela vibe, não, a gente tem que ir, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer acontecer. E eu tava muito nessa vibe, assim, sabe? E aí,
eu falei, não, mesmo eu estando péssima, eu vou pra academia. Eu vou pra academia, vou malhar. E aí eu fui pra academia, né? E aí mas eu tava super desanimada. Então eu não aconselho ninguém que um dia que você estiver muito mal, vá pra academia de fato, porque você tem que tomar cuidado, porque acaba se lesionando na academia também. Então algo que era pra ser bom acabou se tornando algo que foi ruim. Então num dia assim, melhor você fazer uma caminhada, melhor você fazer uma coisa que não gere tanto impacto, que não vá te machucar. Aí eu fui, né, pra fazer acontecer o meu dia e fui fazer um exercício de peitoral numa máquina que não é tão boa, que é a máquina aqui do meu condomínio, onde eu moro. E aí nessa que eu fui, eu ainda tava sem sutiã. Nessa que eu fui, eu senti uma fisgada no peito. E aí, falei, senti aquela fisgada. Aí continuei fazendo ali uns exercícios, né, tentando focar a mente. E aí fui pra casa, mas comecei a sentir umas fisgadas no peito. E aí logo em seguida começou a inchar, 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 inchar. Então o lado direito ficou bem inchado. Eu não tinha plano de saúde. Eu tinha 1 ano e alguns meses, 1 ano e meio. Acho que foi 2021, pro final de 2021. E aí enfim, logo após o Covid, eu fiquei muito assim, sem saber o que fazer, porque tinha pouco tempo, não tinha experiência de como eu descobri, comecei a pesquisar na internet, pessoas que tinham acontecido. Não é muito, assim, não é muito divulgado essas coisas, né? Como eu disse, o meu silicone era de 20 anos atrás, ele era um silicone vitalício, porém, o que acontece? Quando é esse tipo de silicone, que eu esqueci o nome, ele pode romper, não que ele nunca vá romper, inclusive tem que trocar de tanto em tanto tempo. Mas se ele rompe, se o gel sai da cápsula, ele só fica deformado. Ele vai aos poucos se espalhando um pouco. Mas não é como o de antigamente, que era mais arriscado, que ele rompia e saía para o seu organismo mesmo. Então o peito ficou meio deformado e com o tempo foi se deformando mais por conta dos movimentos, né? E eu passei um bom tempo com silicone rompido. E eu ficava assim agoniada, por quê? Porque aqui não tinha como fazer, era ainda um processo estético. Tentei ajuda com algumas pessoas para ver se eu conseguia o dinheiro emprestado, não consegui. Eu fui me movendo para ver o que eu conseguia, porque tinha que pagar à vista ou tinha que ter um bom crédito para poder conseguir, né, o crédito e pagar a cirurgia. Eu paguei por volta de $5.500, porque eu consegui um lugar mais barato, porque nas primeiras que eu fui era $9.000, $10.000, $7.000, até que por fim eu encontrei esse que dava para eu trabalhar num tempo, dava para conseguir esse dinheiro num tempo menor, né? Então foi assim muito complicado. Eu descobri que tinha realmente rompido quando eu consegui fazer o exame de ultrassom e aí deu realmente que era uma ruptura, que tinha rompido o silicone. Então foi nesse exame que eu descobri o que realmente tinha acontecido. E aí foi isso, gente. Então esse processo, sabe, foi muito difícil mentalmente. Eu vivia tendo dor, porque o silicone foi subindo aqui para essa parte de cima. Eu tenho até uma cicatriz aqui assim, ficou uma marca. E aí, direto eu tinha que botar gelo. Vira e mexe eu tinha uma crise até eu conseguir fazer cirurgia. E nesse meio do caminho, eu ainda engravidei logo em seguida. Na verdade, eu casei, fiquei 6 meses com silicone rompido. E aí, quando eu consegui marcar a cirurgia, que eu consegui o crédito, depois de 6 para mais meses, eu marquei a cirurgia num lugar em Miami. Graças a Deus não deu certo lá, porque eles foram bem negligentes. E depois eu posso contar essa outra parte de como funciona essa coisa de cirurgia estética aqui nos Estados Unidos. Aí, nesse meio tempo que eles me deram valor, depois 2 dias antes da cirurgia me ligaram para dizer que eu tinha que depositar mais $1.000, tinham dado o valor errado. Nessa eu não tinha os $1.000, eu ia ter que me virar para arranjar os $1.000.
Aí eu tive que cancelar a cirurgia e nesse meio tempo eu descobri que eu já estava grávida e que eles não tinham nem visto no meu exame de sangue. Eu estava achando que eu não estava grávida porque quando a gente faz o exame de sangue, a clínica do exame já manda direto pro médico, para outra clínica, os exames. Então, eu não tinha visto meus exames, eu pensei, tá tudo ok, né? A cirurgia é daqui 2 dias. Aí, simplesmente, logo depois que a minha menstruação ia vir nesse período, minha menstruação não veio. E aí atrasou, e aí eu descobri que eu tava grávida antes de ter feito o exame de sangue que eu fiz, tipo, uma semana, uns 10 dias antes da cirurgia. Então eu vi que eles tinham sido negligentes, dei graças a Deus que não deu certo lá, porém eu tive que esperar todo esse processo da gestação e ainda amamentei para poder trocar meu silicone. E depois que eu parei de amamentar, que eu amamentei por 1 ano, eu ainda tive que esperar 6 meses para poder fazer cirurgia. Mas, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para tranquilizar o seu coração. Se você colocou o silicone há 20 anos atrás, se era esse mesmo, vitalício e tudo, não, é bom, claro, ficar com o silicone rompido, faça o quanto antes. Escolha um bom médico, escolha uma cirurgia, um estilo enfim, do procedimento que você vai fazer, que vai ser menos arriscado possível num futuro, né? Se for preciso que tire, se você tiver essa autoestima boa para conseguir tirar o silicone e não colocar novamente, ótimo para você. Eu não consegui fazer isso porque muitos anos já com peito de silicone, eu já não me via também, sabe, com o peito muito pequeno, ou só tirar e ficar com os peitos bem mochiba, porque eu já tenho uma filha, já tinha amamentado. Então, assim, foi bem complicado. E agora imagina, eu tava em processo de casamento. Mas, como eu disse, Deus é bom, Ele cuida de tudo. Isso foi uma forma que eu vi realmente que meu esposo estava comigo, independente de corpo, que era uma coisa que eu tinha um trauma muito grande. Mas mexeu muito com a minha cabeça, sabe? Mas tá tudo certo agora. Então chegou o momento de compartilhar esse vídeo para poder tranquilizar o coração de alguma outra pessoa ou das pessoas saberem que isso é bem possível de acontecer. Cuidado quando treinar peitoral, quem tem silicone. E é isso, gente. Fica aí o meu recado, graças a Deus deu tudo certo. E depois eu faço outro vídeo sobre o processo de ter feito essa cirurgia aqui nos Estados Unidos. Um forte abraço. Se der para deixar um like, alguma coisa, um comentário, qualquer coisa, eu respondo as perguntas também. Um beijo no coração.